Hoje nós vamos iniciar de forma mais concreta sobre a reprodução humana e a primeira coisa que nós precisamos compreender é a importância, né, da reprodução humana. A reprodução humana faz parte do ciclo da vida. Lembra aquilo que nós aprendemos, que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre? Então, a reprodução faz parte desse ciclo. Então, é normal, é natural que o ser humano ele se reproduza, né? Ele tem essa capacidade de se reproduzir. E essa reprodução ela é importante para manter a espécie. Se o ser humano parar de se reproduzir, novos indivíduos não serão gerados. Se novos indivíduos não são gerados, a espécie pode entrar em extinção. Então, uma das principais importâncias é essa, a permanência, né, a perpetuidade da espécie humana. Bem, no caso no caso dos mamíferos, dos seres humanos, a nossa reprodução ela é sexuada. O que é uma reprodução sexuada? É a reprodução aonde há a presença de gametas, aonde os indivíduos eles produzem células especializadas chamadas de gametas. E esses gametas são responsáveis de permitir que essa reprodução aconteça. No nosso caso, as, as mulheres, os indivíduos do sexo feminino, as fêmeas, elas produzem gametas chamados ovócitos. E os homens, os, os, os indivíduos do sexo masculino, os machos, produzem gametas chamados de espermatozoide, certo? Então, os homens produzem espermatozoide e as mulheres produzem ovócitos. E essas duas células especializadas, elas precisam se unirem para formar o que nós chamamos de fecundação e assim surgir um novo indivíduo. Isso acontece, gente, dessa forma, através de um processo chamado de meiose. Todo o nosso corpo ele é formado por células. Cada célula do nosso corpo, ela tem uma quantidade X de cromossomos. Olha essa palavra, não esqueça. Cromossomos. Professora, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Pois é, mas agora a gente tem que aprender sobre ela. Vamos falar muito sobre ela até o final desse do conteúdo de reprodução. Então, todas as nossas células, todas, elas têm uma quantidade de 46 cromossomos. É uma característica da espécie humana. Bem, mas existem células no nosso corpo, que são as células de reprodução, que elas só têm 23 cromossomos. E essa redução acontece através do processo chamado de meiose. Olha o nome, meiose. Já dá para entender meio, então metade. No caso do ser humano, tem 46, e aí ele passa pelo processo de meiose, que é dividir na metade, e fica com 23, como eu coloquei nessa imagem. O ser humano tem 46, através do processo de meiose, ele vai produzir duas células com 23 cromossomos cada uma. Depois, essas duas células, elas vão passar por outro processo chamado de mitose. Depois nós vamos aprender todos esses processos. E através do processo de mitose, cada uma vai produzir duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos. Aqui já não houve redução, não foi meiose, foi mitose. Então, cada uma produziu duas. Ficou com quantas células? Quatro células. Então, é dessa forma que acontece o processo de formação dos gametas. Então, os gametas são formados a partir do processo chamado de meiose. Bem, quando o indivíduo ele, ele, ele se une, né? Um vai ter no seu gameta
uma célula com 23 cromossomos, e o outro também vai ter no seu gameta uma célula com 23 cromossomos. Quando os dois indivíduos se unem, o que que acontece? Aquela célula com 23 cromossomos se junta com a outra célula com 23 cromossomos e aí forma uma célula com 46 cromossomos. Um indivíduo, um ser humano, ok? Por isso que as células de reprodução precisam ter a metade, para quando se juntar, formar 46, que é a quantidade de cromossomos que o indivíduo tem, que o ser humano tem. Bem, nós não nascemos com os órgãos reprodutores formados, ele vai se desenvolvendo. E esse desenvolvimento acontece no período chamado de puberdade, que é o momento em que o nosso corpo passa por transformações e se torna capaz de se reproduzir. Na puberdade é o momento de mudanças físicas, mudanças de comportamentos, mudanças de pensamento. E isso acontece pela produção dos hormônios. No caso dos meninos, dos homens, o hormônio chamado de testosterona. No caso das meninas, o estrógeno e o progesterona. E a produção desses hormônios fazem com que mudanças físicas aconteçam. E muitas vezes essas mudanças físicas acabam também afetando o nosso comportamento, o nosso pensamento, que é uma coisa natural, gente. Não é uma coisa assim, ai, que coisa terrível. Não, é uma coisa natural que todos nós enfrentamos. Eu coloquei essa imagem aí mostrando esse desenvolvimento. Por exemplo, né, no menino, né? Olha o corpo do menino, ele vai crescendo, ele se torna um adolescente, depois ele se torna um adulto. E o que é que nós observamos aí? Que nesse período de desenvolvimento há um crescimento muito grande dos pelos na região pública, né, onde se localizam os órgãos genitais masculinos, e nas axilas, né? Geralmente na puberdade, os pelos das axilas começam a nascer, a barba também começa a surgir. E outra coisa marcante também nessa fase é o aumento da laringe. Então, e esse aumento da laringe é que faz com que a voz do homem fique mais grossa. Na maioria, isso acontece. Às vezes, antes de engrossar, ela afina um pouco, aí há aquela mudança de voz e às vezes você fica até com vergonha de falar porque sua voz está diferente. Não se preocupe. Essa mudança, ela é necessária e às vezes demora um pouco até você chegar à voz mesmo que vai ficar, né, concreta. Então, não se preocupe que ela vai acontecer de forma equilibrada, tá certo? No caso das meninas, né, do mesmo jeito, o corpo vai se desenvolvendo, as mamas, né, aumentam. Há também um acúmulo de gordura em algumas regiões, que a gente fala que é aquele contorno que as meninas acabam adquirindo, né? Que elas começam a ter um corpo mais organizado, né? Cada coisa no seu devido lugar. Também há o crescimento dos pelos, das axilas e da região pública, como nos homens. Outra coisa também vai ser o aumento do útero, que é no momento que ela se prepara para a reprodução, é na puberdade que a mulher é capaz de reproduzir, principalmente porque é nesse período que o primeiro ovócito dela, que é o gameta feminino, ele amadurece. Então, quando o primeiro ovócito amadurece, aí acontece a primeira menstruação. E aí, acontecendo a primeira menstruação, significa que aquela menina já tem a capacidade de reproduzir. Tem, mas ainda não está na fase adequada, né? Mas os seus órgãos já estão preparados. Bem, agora vamos falar sobre o sistema genital masculino, as principais partes do sistema genital masculino. Eu coloquei essa imagem para a gente entender melhor. Nós vamos ter o pênis, né, que é essa parte aqui. Nós vamos ter a próstata, que é essa parte aqui, que, que é muito importante, né, para a produção de algumas substâncias.
Aí nós vamos ter também a uretra, ok? Que é esse canal. Aqui nós vamos ter também a vesícula. Nós vamos ter o epidídimo, que é essa parte que está ligado ao testículo, ok? Nós vamos ter o conducto deferente, que no livro de vocês está falando ducto, é a mesma coisa, ducto deferente com conducto diferente. E acima a bexiga, né, urinária, que também é um órgão extremamente importante no sistema genital masculino. Cada um tem uma função e o órgão, né, um dos órgãos mais importantes vai ser o testículo, que é o órgão responsável pela produção dos espermatozoides. Estes órgãos, eles atuam na produção dos hormônios e na maturação dos espermatozoides e também no transporte, né, desses gametas para a parte externa. No caso, a uretra, ela tem a função tanto de transportar o espermatozoide como de transportar a urina, né? Agora, uma coisa muito importante de vocês não esquecerem é que o órgão responsável pela produção dos espermatozoides são os testículos, tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos a estrutura do espermatozoide, que ele tem uma cabeça, tem a peça intermediária e tem a cauda. Então, a cabeça é formada pela membrana, pelo acrossomo e pelo núcleo. Na fecundação, o que vai penetrar o ovócito vai ser apenas a cabeça. A cauda, né, ela vai ser expelida para fora. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema genital feminino, que é formado pelo útero, vocês estão vendo aí, o útero, a vagina, a uretra, aí tem a bexiga também, né? Aí, gente, nessa imagem nós não temos os ovários, mas existem os dois ovários. São os dois ovários, o útero e a vagina. São as principais partes do sistema genital feminino. Eu não consigo colocar uma... Ah, tá aí, pronto, gente. Tá aí. Eu coloquei essa imagem do lado. Que são, vamos lá, o sistema genital feminino. Olha só, os dois ovários, um de um lado, o outro do outro. São aqui nos ovários que estão os ovócitos. A cada mês, um amadurece. Nós, meninas, já nascemos com esses ovócitos. Então, eu já nasci com a minha quantidade X de ovócitos, você já nasceu com a quantidade X de ovócitos, mas na puberdade, esses ovócitos, eles vão amadurecer. Em um mês, um amadurece e segue. Em um outro mês, do outro lado, o outro amadurece e segue para o útero, que é essa parte central. Entendeu? E é por causa desse amadurecimento que vem a menstruação. Depois nós vamos entender direitinho como isso acontece. Aí aqui no centro nós vamos ter o útero, aqui nós vamos ter o canal vaginal, ok? Que é por onde sai a menstruação. Então, essas são as principais partes do sistema genital masculino. Aí aqui nós temos a vagina, que nós vamos ter dois orifícios, que é a uretra, por onde sai a urina, e o outro orifício é a vagina. Diferente dos meninos, né, que tanto o espermatozoide como a urina saem pelo mesmo lugar. No caso dos meninos, no caso das meninas, não. A urina vai sair pela uretra e a menstruação vai sair pela vagina. E aqui nós temos o ânus e do lado nós vamos ter o assoalho pélvico,
que é formado pelos lábios maiores, os lábios menores, né, da vagina, e pelo órgão chamado de clítoris, que depois nós vamos também estudar.